Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Estamos na continuidade do estudo da lição, estamos passando por aqui para aprender mais do Senhor, da palavra do Senhor. Como nós sempre falamos aqui, a Bíblia é um mapa divino que conduz as pessoas em paz, em segurança, rumo ao porto seguro que é o céu. E como crentes, nós não podemos nos afastar da Bíblia em momento algum. E especialmente nessa semana, estamos tratando de temas proféticos, simbólicos e também literais, que provam para nós que Deus está no controle da história da humanidade. Deus está no controle da sua igreja, por mais débil que ela possa parecer, defeituosa, fraca, prestes a cair, ela não cairá. Assim como Deus cuidou do passado do seu povo, de Israel, que se afastou de Deus, mas Deus ainda trouxe o Messias e libertou, assim Deus fará conosco. Quando as coisas estiverem como que se perdendo de controle, Deus interferirá na história da terra e salvará o seu povo. Vale a pena a gente lutar, não desistir e se tornar o povo fiel de Deus aqui na terra. É o que eu quero para mim, é o que eu quero para você, que eu desejo que durante o dia de hoje, no estudo da lição, você possa compreender esses aspectos tão vitais e importantes para a nossa vida. A lição de hoje fala entre a terra e o mar. Esse é o título. Entre a terra e o mar. Quem é que deve estar entre a terra e o mar? Aí que está então uma grande justaposição de duas palavras fundamentais dentro da Bíblia, a terra e o mar. E no contexto da lição, terra simboliza um lugar de estabilidade, de segurança, a base do governo de Deus sobre a terra. E o mar representa a turbulência das nações com base no orgulho humano. Então, você está entre a terra e o mar. Ou você decide escolher do lado da firmeza e da segurança, que é o lado do Senhor, com Ele na sua vida, na sua jornada, ou você vai para o mar das dúvidas, das turbulências, das inquietudes, da perseguição, do orgulho humano, da confusão, da Babilônia. É isso que a lição quer deixar claro através desse tema desta manhã. O dragão acaba usando a água, que é símbolo de violência, é símbolo de instabilidade, de turbulência, que é representada pelo mar. Ele joga essa água perseguindo a igreja, contra a própria igreja, para destruir a igreja. E nas profecias do Apocalipse, água frequentemente simbolizam governos terrestres, bem como a turbulência e o caos que os acompanham. Visto que durante toda a história da humanidade, os governos sempre são marcados por corrupção, por política, por mentira, por engano, por opressão ao mais fraco e por acúmulo de riquezas de maneira inconveniente. Assim sendo, quando nós optamos deixar que o governo de Deus não cuide, que Deus não governe sobre a nossa vida, nós entramos no mar das turbulências dos governos humanos marcados pelo egoísmo e pela destruição de valores principais, levando a verdade à bancarrota. Os adventistas do sétimo dia creem que Apocalipse 12:16 se refere à migração de crentes perseguidos em direção ao novo mundo, a América do Norte. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 12:15-16, o que fala? Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Olha, o que simboliza este verso? Na realidade, estudiosos da igreja adventista do sétimo dia, os principais teólogos, entendem que essa terra, esse texto de Apocalipse 12, verso 16, refere-se à América do Norte, o surgimento dos Estados Unidos, que quando o dragão jogou água, jogou violência para destruir o povo de Deus através da Idade Média,
da perseguição, do martírio de crentes, da destruição total, muitos cristãos fugiram para o Novo Mundo, fugiram para os Estados Unidos da América do Norte. E ali eles foram acolhidos, recebidos, bem tratados, bem alimentados e bem protegidos. E aí é por isso que a profecia se aplica a essa terra que engoliu a água e protegeu o povo de Deus. Deus está sempre atento para os movimentos das nações, da história dos povos e também para os movimentos da sua vida, a sua própria história. E o que a lição traz por final é uma reflexão para a gente de que no futuro a besta semelhante ao cordeiro falará como dragão, ou seja, os Estados Unidos que outrora foram berço de refúgio para os crentes, eles serão profeticamente a segunda besta. A primeira besta que surge do mar e agora a segunda besta que surge da terra. A primeira besta que surge do mar é o dragão, é a serpente, é o papado. E a segunda besta que surge da terra é a nação americana dando suporte ao dragão e à primeira besta, dando fôlego à besta que ferida mortal foi curada. Bom, assim sendo, os Estados Unidos, que têm sido um farol de liberdade, se tornarão o perseguidor. Isso ocorre quando nações governam a si mesmas em vez de serem governadas por Deus. Olha que interessante a conclusão do autor aqui, né? Desde o momento que você não quer mais Deus dirigindo sua vida, o outro vai tomar. Não tem espaço para mais que um, mais que dois, mais que três. Ou é um ou o outro. Se Deus sai do seu coração, quem entra é o outro poder. Você sozinho pode dizer, eu não quero mais seguir nada, mas você já está escolhendo estar do lado de um poder oculto. Deus te ajude a compreender, para você não ficar entre a cruz e a espada, como diz a história, né? Entre a terra e entre o mar. Você seja sempre firme nas mãos de Deus, porque Ele te protegerá e te guardará da provação no final. Deus te abençoe. Um grande abraço. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender através desse ponto vital de profético que o Senhor está no controle de toda a humanidade, inclusive nossa. Dá-nos sabedoria para isso. E em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?